Galera, é o seguinte, hoje, inesperadamente, a gente está aqui para falar sobre o Nintendo Wii, um dos consoles mais bem sucedidos da história, chegando a vender mais de 100 milhões de unidades ao redor do mundo. Mas devo dizer que aqui estamos falando de um console bem atípico. A plataforma da Nintendo vinha com a ideia de disputar o mercado com o PS3 e o Xbox 360, mas era visivelmente mais fraca tecnicamente falando, além de ser popularmente conhecida por seus jogos com temáticas mais infantis e menos hardcore, por assim dizer. O recurso inovador no seu hardware ficava por conta dos controles de movimentos que proporcionavam uma imersão que na época era sem igual, e isso se mantém até hoje no Nintendo Switch, por exemplo, só para vocês verem como o recurso deu certo a ponto de ser mantido nas gerações futuras da empresa. Só que o Nintendo Wii, mesmo tendo sido lançado no início da 7ª geração, em termos técnicos ele era muito mais equiparado com o PS2 do que com um PS3. Os visuais dos jogos não contavam com recursos de nova geração, como iluminação dinâmica, que era um dos principais elementos vistos naquela época e acabou ficando de fora na plataforma da Nintendo. O resultado disso, então, eram visuais muito mais parecidos com o PS2 na maioria dos casos. Mas existe uma saga que conseguiu exprimir o máximo de seu poder para poder tentar bater de frente com o PS3 em visuais, e ela tem um fator evolutivo muito interessante de ser analisado, e por isso vai ser o nosso objeto de estudos no vídeo de hoje. Mas claro, antes da gente começar a estudar esses jogos, não esquece de clicar no gostei porque isso é importante pra caramba, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos pro vídeo ver como essa saga conseguiu levar o Nintendo Wii ao limite, o comparando com o PS3. Para citar o primeiro jogo, preciso comentar o que o Wii consegue fazer para vocês já ficarem preparados para o que vamos encontrar. O Nintendo Wii, mesmo sendo um console que saiu no mesmo período que o Xbox 360 e o PS3, é uma plataforma que é muito mais tímida em níveis de resolução de imagem, tendo como limite o número de 854 por 480 pixels, porém seu padrão nos jogos era de 640 por 480 pixels. Nos outros consoles encontramos um limite de 1920 por 1080 pixels, que é o Full HD, mas o padrão era de 1280 por 720 pixels, que é o HD. Com esse cenário, o problema no caso do Wii era que ele tinha saído em um período que já estávamos com acesso à tecnologia das TVs de plasma e LCD, que contavam com a entrada HDMI, que permanece até hoje, e priorizavam seus recursos para esse tipo de sistema, e essa tecnologia deixava a saída V, que até então era o padrão antes dessas TVs se tornarem populares, muito defasada, e isso prejudicava o desempenho imagético do console. Por isso, muita gente que comprou o Wii acabou optando por um cabo de vídeo componente, porque ele mesmo não sendo HDMI consegue entregar resoluções mais altas. Mas, mesmo assim, isso ainda faz com que o console fique bem abaixo dos seus possíveis concorrentes nesse sentido, e deixando as imagens com muitos serrilhados, porque essa era uma dificuldade que ele curiosamente trouxe da 6ª geração. O chip gráfico do Wii não era bom em anti-serrilhamento, e para isso, os desenvolvedores tinham que usar técnicas de criatividade para apresentar um resultado mais suave, mas nem sempre era possível, bem como acontecia com o PlayStation 2. E como essa resolução era mais baixa do que o novo padrão estabelecido por esses consoles mais poderosos como o PS3 e o Xbox 360, esses serrilhados do Nintendo Wii ficavam mais evidentes principalmente quando se usava um cabo de vídeo componente, que acabava entregando uma imagem muito mais nítida e com isso colocando os defeitos em maior evidência. Mas, mesmo que pareça impossível, existe uma saga que conseguiu aos poucos entender como funciona o padrão técnico do console e assim entregou o melhor que pôde nele à medida que os jogos foram sendo lançados. A franquia Call of Duty surgiu no Nintendo Wii com seu terceiro título. Aqui podemos dizer que ele foi um jogo ambicioso, por querer alcançar o maior número de consoles possíveis em seu lançamento, e de fato conseguiu fazer isso. Só que esse não é o melhor título da saga para poder mostrar o seu fator evolutivo em função de sua época de lançamento. Para o PS2 os gráficos de fato faziam um bom trabalho, mas quando a gente analisa a versão de PS3, por ser início de geração, os visuais ainda não eram tão ambiciosos, o que fazia com que a gente exigisse pouco do
que o Nintendo Wii podia oferecer quanto a esse game, porque os padrões ainda não estavam muito elevados. Comparativamente falando, a versão de Wii segue o mesmo padrão gráfico do PS2, porém, a novidade dessa versão eram os controles de movimentos introduzidos por ele, que mesmo que ainda fossem confusos, era interessante jogar a partir dessa perspectiva. Já com o título seguinte para a plataforma, chegamos em Call of Duty World at War, e confesso que ver esse jogo no console da Nintendo me deixou feliz pelo seu resultado, mesmo que ainda fosse levemente limitado. O PS2 nessa época já estava no fim de sua vida e entregou uma versão com uma linha de raciocínio completamente distinta do que as outras versões entregaram, oferecendo uma campanha completamente diferente, sendo uma versão bem fraca para ser sincero. O Wii, no entanto, felizmente não seguiu essa direção e acompanhou os consoles mais poderosos, tendo basicamente a mesma campanha, além de aprimorar os seus controles. Aqui, a plataforma da Nintendo fez o que pôde na época. Ela podia não ser a melhor versão, mas não era a pior, e vemos uma evolução aqui quando comparado com o título anterior, e a gente vai citar algumas das mais importantes só para vocês terem dimensão do que ele já começou a apresentar em nível evolutivo. Primeiro, vale ressaltar uma das principais dificuldades do Wii, a complexidade geométrica. Isso é uma coisa que acompanha quase toda a saga Call of Duty nele, e vai ser interessante a gente observar o que ele começou fazendo aqui e o que ele terminou fazendo no último jogo. O console encontrava muita dificuldade em conseguir apresentar texturas com relevo e profundidade, por isso, a geometria dos cenários muitas das vezes perdia riqueza de detalhes. Os shaders são outro ponto importante aqui. Explicando a grosso modo, são eles que aplicam um conjunto de instruções para definir o comportamento de uma superfície na tela ou a interação de uma superfície na outra. Um exemplo disso é a água, que é visivelmente melhor representada no PS3, ou as explosões, que diferentemente da versão do console mais poderoso, acabaram sendo cortadas em alguns trechos aqui no Wii. Só que por outro lado, é importante destacar que aqui, mesmo que as texturas percam riqueza de detalhes, a definição delas em si é superior ao que encontramos no PS2 e superior ao que o console fez no título anterior, onde vemos que o Wii já começa a mostrar seu objetivo de se distanciar em suas semelhanças com o console de sexta geração da Sony, mesmo que ainda isso acontecesse de maneira muito tímida. Num geral, a experiência no Wii é boa, mas ele precisava mostrar mais. Os efeitos de iluminação eram muito pobres e o jogo era excessivamente serrilhado, atrapalhando a visualização de cenários com muita densidade na vegetação, por exemplo, que por sinal eram ambientes bem frequentes desse jogo, afinal de contas se passava na Segunda Guerra Mundial, e cenários com bastante vegetação é o que a gente mais tem em jogos desse período. E é aí que chegamos em Call of Duty Modern Warfare Reflex, que é um porte para o Wii do primeiro Modern Warfare lançado. Aqui somos apresentados a uma guerra moderna, abandonando o conceito da Segunda Guerra Mundial, que foi um padrão estabelecido na linha de narrativa dos jogos clássicos. E embora ainda beba muito da fonte do terceiro título e de World at War, vemos como o jogo começa a apresentar algumas melhorias que podemos dizer que são mais substanciais, tecnicamente falando. E sobre isso, devo dizer que, ao olharmos os ambientes de World at War e observarmos o Modern Warfare, o principal cuidado visto por parte da desenvolvedora foi na iluminação. O jogo, além de contar com um melhor trabalho no escurecimento de texturas para apresentar as sombras, vemos que o efeito aparece muito mais, mesmo que de forma não interativa e dinâmica. Ou seja, a sombra de fato foi posta no cenário, mas ela não tem capacidade de interagir com o personagem. Isso inclusive é uma característica que o PS3 deu total suporte e que foi um chamariz dos jogos daquela época. A iluminação tem papel fundamental na hora de construir os ambientes e por isso, de alguma forma, para aproximar mais a versão de Wii de versões superiores, ela precisava ser posta. E nesse contexto, em Modern Warfare, é importante vermos que mesmo que isso não acontecesse com a veemência que deveria acontecer, e de maneira fake, era interessante ver os efeitos de iluminação volumétrica com feixes de luz incidindo nos cenários ou outros elementos que os deixam mais ricos, como fumaça na composição e um número maior de objetos nos locais, que os deixavam não só mais densos, mas também mais naturais, por assim dizer. Tudo isso já estava começando a ser implementado aqui, mas a gente sabia que o Wii conseguia fazer mais. Por isso, com o anúncio de Black Ops para a plataforma, eu achei que encontraríamos uma intensidade maior de efeitos e elementos, mas não foi bem o que aconteceu. Quando Black Ops recebeu sua primeira gameplay para consoles como o PS3, eu confesso ter gostado do que eu estava vendo. A gameplay mostrada introduz o protagonista do game em um ambiente muito propício a testar os poderes gráficos dos consoles de sétima geração, e eu fiquei muito curioso para ver o que o Wii faria com aquela densa selva exibindo diversos efeitos de luz e sombra na vegetação, além da excelente simulação
poção de água. Mas no console da Nintendo, Black Ops se concentrou muito mais em começar a melhorar os modelos dos personagens, que ainda estavam longe do ideal, porém dava para ver que eles contavam com mais detalhes que nos jogos anteriores, pecando apenas pelos seus contornos, que pareciam terem sido feitos com poucos polígonos, além também de refinar o que Modern Warfare havia trazido. Tudo o que vimos lá estava presente de forma mais polida aqui, mas não tinha necessariamente uma novidade na construção desses cenários tecnicamente falando. Por isso, chegamos então a Modern Warfare 3, e devo dizer que a qualidade é surpreendentemente boa. O jogo aprende com literalmente tudo que os games anteriores fizeram e melhora cada aspecto. Mas vamos por partes. Primeiro, vale dizer que Modern Warfare 2 não chegou a receber uma versão para o console da Nintendo, por isso a gente não vai falar dele aqui. E contando com Modern Warfare 3, com exceção de Call of Duty 3, todos os outros títulos da saga funcionavam a 854 por 480 pixels na resolução, entregando o melhor do que o Wii podia proporcionar nesse sentido, mas se focando em 30 quadros por segundo para isso, onde no PS3 o foco da performance era 60 FPS, o que naturalmente acabava possibilitando a visualização de inúmeros serrilhados durante a jogatina e que acabavam deteriorando um pouco a qualidade gráfica de cada game que foi lançado. Só que a gente ainda precisa enaltecer que esses jogos estavam fazendo o melhor que eles conseguiam fazer no sentido de resolução com relação ao Nintendo Wii. E como já mencionei, para amenizar esses serrilhados, os desenvolvedores precisavam usar da criatividade, e parece que assim finalmente foi feito nesse último game da saga pro Wii. Mesmo rodando na mesma resolução que os demais, o título entrega uma imagem com menos serrilhados quando a gente compara com os games anteriores. Isso não quer dizer que ele elimina completamente o problema das bordas, mas vemos claramente uma melhora. Mas a surpresa ao iniciar esse último game da saga para o console da Nintendo é que ele tenta sua própria maneira superar diversas limitações técnicas que atrapalharam os títulos anteriores, e isso não se limita apenas à aplicação de uma espécie de anti-serrilhamento. Por exemplo, apresentar explosões e destrutibilidade pré-programada nos ambientes não foi um problema agora, e o começo do jogo já faz questão de mostrar isso pra gente, ou seja, eles conseguiram melhorar os shaders do game. As texturas também receberam um maior nível de detalhes, e como se não bastasse, ele consegue inserir mais efeitos de luz e sombra nos cenários, onde, claro, vale ressaltar que as técnicas usadas para isso continuam sendo as mesmas, mas a frequência com a qual elas aparecem e a intensidade com a qual elas são exibidas são maiores. E como tem muita coisa acontecendo, os cenários se tornaram mais ricos, não apenas em questão de número de objetos presentes nos locais, embora isso também tenha apresentado melhorias, mas na quantidade de eventos simultâneos que acontecem durante a gameplay, deixando tudo muito mais dinâmico. Outro detalhe que o começo do jogo consegue destacar é o modelo dos personagens, que está superior, e o que foi aprendido com Black Ops deu muito certo aqui. Esses personagens têm contornos mais naturais agora, e vemos um bom número de detalhes em suas roupas. No conjunto da obra, ao comparar lado a lado as versões, devo dizer que Modern Warfare 3 entrega visuais muito bons para o padrão do Wii, não o deixando fazer feio. Obviamente, o resultado final do game no PS3 é superior, justamente porque lá a gente tem um maior poder de hardware. Só que o meu ponto com esse jogo aqui é como ele consegue se apresentar tão bem no Wii, mesmo contando com todas essas limitações e também ou comparando sempre com o PlayStation 3, já que ele não foi lançado para consoles como o PlayStation 2, onde comumente a plataforma da Nintendo era equiparada. Então o resultado final com Modern Warfare 3 foi excelente aqui no Wii, e devo dizer que o fator evolutivo que eles conseguiram trazer para a saga na plataforma da Nintendo foi muito bom. Mas é claro que ao falar do Wii nesse tipo de vídeo, a gente acaba ficando um tanto quanto restrito, porque o melhor dele é quando a equipe tem liberdade artística. Por isso os exclusivos da Nintendo funcionam tão bem. Mas deixa aí no campo dos comentários o que você pensa sobre o console e o que você pensa sobre a franquia Call of Duty nele, como ela performou na sua opinião. Deixa aí que eu quero ler o que você pensa sobre, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas, sempre às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.